A palavra do Santo Evangelho está segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. E diz assim: Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte em que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se deles, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todas vocês. Amém. Comunidade pode sentar-se. Querida comunidade aqui reunida, para mim é uma grande alegria poder participar deste evento, especialmente deste momento de gratidão a Deus pelos 200 anos de presença neste país. Aqui em São Leopoldo, aqui chegaram as pessoas. Eu lembro que em 3 de maio, estava em Nova Friburgo, quando aqui o momento foi tumultuado, mas lá estava a comunidade reunida para agradecer a vinda dos primeiros que foram até Nova Friburgo e ali fizeram sua morada. Agora, hoje estamos aqui. Passaram nestes dias momentos difíceis na vida de muita gente. E também esta igreja foi banhada. Mas aqui estamos, porque aprendemos dos nossos antepassados e aprendemos da palavra de Jesus quando ele promete: estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esta palavra, Jesus diz quando, em tempos difíceis, os discípulos se despediam dele. E a comunidade, quando passou por um momento difícil, ela, pelos anos 85, 90, ela se fortalece. E mais uma vez, diz esta palavra, para ser forte e enfrentar as dificuldades. Pessoas fugiram porque foi um momento difícil na vida de todas as pessoas, mas elas sabiam-se acompanhadas por Jesus Cristo. Hoje, aqui está reunida uma comunidade que também passou pela diáspora e recebeu pessoas que reconstruíram a sua vida. Com sonhos nem todos realizados, com promessas nem todas cumpridas, mas com a força colocaram-se aqui, reconstruíram a sua vida em meio a todas as dificuldades. Nesta diáspora reconstruíram o seu ser e o seu estar junto, ou saber-se acompanhado por este Deus amado. Tudo era desconhecido. Como vai ser o que vai acontecer? Eu quero destacar algumas palavras desta palavra bíblica que ouvimos do Evangelho. Toda a autoridade pertence a Jesus. Ele é o único Senhor. Diante de um dilema cultural e religioso para as pessoas que aqui chegaram, era necessário sempre de novo afirmar: nosso único Senhor é Jesus Cristo.
E assim saberem-se pertencentes ao povo de Deus, mesmo em terras distantes. Saberem-se parte da vida comunitária que eles mesmos edificaram. Eles sabiam que Jesus convida e envia. E assim também eles perceberam que, apesar de estarem longe de seus familiares, muitos longe de seus familiares, eles sabiam ser acompanhados pelo mesmo Deus que lá distante estava com as suas famílias, estava aqui. Jesus tinha um projeto ambicioso que não se localizou num lugar e não se localizou para um povo só. E isso é muito importante. A humanidade percebe que este projeto de Deus, o seu reino, não está restrito a poucos eleitos, a poucas pessoas, mas aos povos na sua totalidade, sem distinção de raça, gênero, nacionalidade. Quando ele diz, vão e batizem, não há missão sem discipulado. E isso é concretizado no batismo. E isso se vincula à próxima palavra que Jesus diz ao ensino. Vão e ensinem a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Para ser discípulo é preciso se integrar na missão. Para ser discípula é saber-se participante e conhecer o projeto amoroso de Deus. Um projeto de amor que vai ao encontro das pessoas e leva as pessoas a se unirem e se amarem. A conclusão do texto, do qual poderíamos falar muito, diz: eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Eis que estou com vocês. Sim, a imigração, ela aconteceu em meio a um tempo difícil também do outro lado do mar, na Europa. A imigração aconteceu e os nossos antepassados fugiram de dores, de fome, de sofrimentos. Buscaram alternativas. Sonhavam com o novo. De uma situação de periferia passaram a ser protagonistas da sua própria organização, da sua vida. Agora como um grupo que aqui chegou. Por isso, podemos agradecer a Deus, pois não perderam a sua dignidade. Chegaram aqui e enfrentaram grandes limites. Homens, pais de família, irmãos, tiveram que enfrentar as matas, abrir as picadas, expondo-se a perigos e até a morte. E não podemos subestimar e devemos realmente valorizar o papel das mulheres. Elas tiveram uma participação fundamental, em torno delas se reunia a família. Elas sustentavam esta família em busca de um novo, em tempos de saúde, em tempos de doenças, nas lavouras, porque também iam ao mato, abriram lavouras e fizeram as hortas, levaram a lenha para o fogo, no pasto cuidaram para que os animais tivessem o seu alimento. E especialmente os encontros da comunidade incipiente, ela ali estava, reunindo, unindo, chamando, cantando, louvando, orando. E o que fazia em casa também com as suas famílias. Nasciam as crianças. Vinha a vida em meio às dores, mas não se perdia a esperança por dias melhores. O choro, o luto era exatamente abraçado por estas pessoas para que o novo tempo que sonhavam acontecesse.
os imigrantes, as imigrantes de confissão luterana, e podemos destacar exatamente isso. Logo em seguida, construíram um local para a educação, uma escola. Não podia se viver sem escola. Hoje temos um grande legado neste sentido, de que as pessoas que aqui chegaram, celebraram o primeiro culto nesta região, elas batalharam para que os filhos e as filhas aprendessem a ler a Bíblia, a ler para ser cidadão, mesmo que não ainda estava devidamente aceitado para eles, ou então não era devidamente autorizado a eles, mas se prepararam para ler, aprender a ler, para cantar. Normalmente um professor sabia tocar um instrumento e ensinava a música. Vejam, nós não precisamos fazer uma casa grande em cima disso ainda, hoje. Não queremos também, mas temos que lembrar. Por quê? Porque temos que continuar a dar esse espaço para o estudo, para o ensino, para o aprendizado, para que as pessoas saibam entender a vida. E especialmente nós, a partir da igreja, para que saibam ouvir a palavra, ler a palavra e conhecer o projeto amoroso de Deus. Sim, tivemos pequenas comunidades nesta região. Não podemos negar também que tivemos momentos em que a identidade cultural e a confessionalidade da nossa igreja, ela ficou confundida. Mas, em tempos difíceis, as pessoas se amparavam, se fortaleciam. Em vários lugares nossa igreja foi conhecida como Igreja dos Alemães. Igreja dos Alemães. E pouco se percebia seu envolvimento nas lutas sociais. Mas tudo isso também tem um porquê. Porque as medidas proibitivas, o impedimento de algumas questões, como igreja com torre, bater o sino, ou então expressar publicamente a sua fé, essa liberdade não estava presente. Acabou inibindo muitas pessoas e levou elas ao silêncio. Hoje, nós podemos aprender de que não nos envolver, não participar, não é o que Deus quer. Se é proibido e se foi proibido, hoje não é. Por isso, como igreja, queremos ir além. Como igreja, queremos ir ao encontro das pessoas. Queremos ir para que as pessoas possam perceber o projeto amoroso de Deus, o seu reino. Felizes aqueles que, de fato, ouvem e seguem os mandamentos, como ouvimos no Salmo. Irmãos e irmãs, homens, mulheres, jovens, inúmeras pessoas se engajaram a partir da confessionalidade luterana na vida comunitária, na vida civil hoje. Aqui tem pessoas que estão na prefeitura, estão em movimentos, estão participando a partir da sua fé em Jesus Cristo. Buscando a vida, não só para si, esse é o desejo também, mas também ajudar para que a outra pessoa tenha uma vida em amor. Hoje, aqui em solo brasileiro, podemos, sim, perceber que a produção de alimentos, que foi o início deste grupo, que era também um projeto, continua. A nossa região aqui produz alimentos na horta, no jardim, na roça, para a vida.
E desejamos que a produção desta alimentação seja cada vez mais de acordo como é para a vida, para o bem, para a saúde e para a dignidade de todas as pessoas. Por isso também como igreja, queremos sempre de novo garantir que direitos e a justiça socioambiental seja presente em nossas orações e ações também. Irmãos e irmãs, o Cristo que fala, estou com vocês, estarei com vocês e está conosco, é este que foi revelado na cruz. E em sua misericórdia, Deus o ressuscita no terceiro dia para a vida. Lutero descobriu que a fé brota no amor de Deus, que preenche os nossos corações e nos aquece para um agir responsável, um agir amoroso, um agir coerente com o Evangelho. Hoje afirmamos, como já há mais tempo afirmaram, somos igreja de Jesus Cristo neste país. E vejam, não somos a igreja desta pessoa ou daquela pessoa. Diz um agricultor para mim. Eu estou muito feliz, diz ele. Não é a igreja daquele e daquela, mas é a igreja de Jesus Cristo. Vejam, são testemunhos que ouvimos, que recebemos e percebemos. Aprendemos de nossos antepassados, por exemplo, de construir uma igreja maior. Eles eram poucos, mas eles acreditavam que viriam mais pessoas. Fizeram isso pensando no futuro. Também ouvi em muitas comunidades pessoas simplesmente se apoiando. Quando uma pessoa não tem o suficiente para a vida, o apoio mútuo acontece. Nem sempre, nem em todos os lugares, mas existe. E esses são os testemunhos que devemos anunciar, porque eles nos ensinam a como viver e agir. Eu quero destacar que neste tempo de enchentes aqui, a nossa igreja chamou uma campanha e tivemos boas respostas de irmãos e irmãs de todo o país. Ainda no início, quando a gente estava ainda pensando como fazer, pessoas já telefonavam dizendo, por favor, nós queremos saber como e onde depositar para auxiliar a solidariedade. Esse testemunho nós temos que continuar anunciando. Nossas notícias mais fortes sempre são os desastres, as dificuldades, e de fato foi um desastre climático horrível que tivemos. Mas eu quero destacar esta amorosidade das pessoas na ajuda, na diaconia, na busca por um novo tempo. Sim, é assim que queremos continuar a ser Igreja de Jesus Cristo no Brasil, planejando o que queremos fazer, mas não rejeitar o velho, o que já foi, o que aprendemos. Só conseguimos ser fortes hoje quando valorizamos o que nós aprendemos e quando temos o desejo de ir além do que o mundo nos oferece, mas de aprender do amor de Deus, que não exclui, do amor de Deus que chama, convida e acolhe as pessoas. Que a comunidade de São Leopoldo possa, hoje, ter um dia muito especial. Que possamos, todos e todas nós, erguer nossas mãos e agradecer por este tempo tão especial e tão bonito. Deus nos acompanhou e continua conosco. E eu termino reafirmando o que Jesus disse. Você, em meio às suas dificuldades, em meio às suas dores, pode também perceber esta palavra que Jesus diz cada dia, sempre de novo. Eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Agarrados e agarradas em Cristo Jesus, continuemos a nossa caminhada.
Que venham mais 50, mais 100, mais 200 anos ou muito mais. Mas que Deus continue conosco. É por isso que aqui nos reunimos. Agradecemos e pedimos. Fica conosco, Senhor Jesus. Amém.